Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Peace of the Lord Church. Honra, alegria, prazer, satisfação estar aqui nesta maravilhosa nação. It's an honor to be in this nation tonight, in the morning. Na condição de professor, escritor, palestrante e ensinador da palavra, As a teacher from all the Word of God, sempre fui uma pessoa encantada pelos acontecimentos históricos aqui nesta nação. I always love what happened, the history happens in this nation. Escrever, pregar, ensinar sobre John Wesley, Carl Wesley, So writing and teaching about John Wesley, Charles Carl Wesley. Finney, So Charles Finney, George Whitefield, George Whitefield como também as well, o Robert Rakers Robert Rakers, e tantos outros grandes homens que essa nação nos deu ao mundo. another great man that this nation gave to the world. Eu admirava de longe, I was admiring from far, mas agora eu estou na terra but now I'm in the de land, grandes homens de Deus. the great man of God. Um pouco emocionado I'm quite emotional now quando, na condição when I'm de ensinador da palavra do Senhor, teaching the Word of God. sempre fazia questão I always wanted de mencionar to mention esses homens those men que inspiraram that inspire milhares de teólogos, thousands seminários teológicos, of teachers, e agora and now realizo um sonho I'm de realizing estarmos a dream aqui to be here, e visitar to visit a todos estes homens all que these men impactaram a minha vida that it was e a vida de milhares de for my life pessoas, and teach me and for a lot of people. principalmente homens, So principal men homens como o like próprio John Wesley, John Wesley na qual admiro muito, that I admire a lot, e eu sei que eu estarei lá and I know I'm going to be there para presenciar um pouco to see a little bit do que este homem proporcionou para esta nação. what that man gave to this nation. Tendo em vista Because que ao longo do seu ministério through all his ministry, caminhou sobre cavalo he was mais de driving a horse 40.000 quilômetros pregando a palavra de Deus more than 40,000 miles preaching the word of God, e mais de 6 sermões por dia. more than 6 sermons a day. O método So his de method John Wesley of John Wesley, impactou a milhares. so it was a big impact to thousands. Orar, Prayer, ler a palavra reading the e word pregar a of God palavra. and preach the words. Sua mãe foi uma extraordinária mulher, So his mother was a Susana extraordinary Wesley, woman, Susan Wesley. inspiração para todas as mulheres So he was an desta nação e do mundo. inspiration in this nation and the world. Mães de joelhos, But bending on knees, filhos de pé. and they were strong on their feet. Vamos ao texto bíblico. Let's go to the Word of God. Vamos ler a palavra do Senhor Let's read the no Word livro of de João, Lord in the book of John, capítulo 14, the chapter 14, versículo de 1 ao 3. 1 to 3. Isso. So- Isso. João 14. 14, 1 ao So 3. John 14. Quem puder, por favor, nos acompanhe. So if you can follow the reading, please. Quem encontrou, diga, prossiga. So we found it to say, carry on. Não se turbe o vosso coração. Let not your heart be troubled. Crede em Deus, crede também em mim. Ye believe in God, believe also in me. Na casa do meu pai há muitas moradas. In the Father house there are many mansions. Se não fosse assim, eu não vos teria If dito. it were not so, I wouldn't have not. Vou preparar o lugar. I will go prepare. E quando eu a place for you. for And e if vos I preparar go lugar, and prepare a place for you, virei outra vez I will come again e vos levarei and receive para mim mesmo, into your para que aonde eu estiver, estejais vós também. there I may be also. Este é um texto extraordinário na Escritura Sagrada. This right is very extraordinary in our Bible. É impressionante que o Evangelho de João
is quite impressive that the Gospel of John, a teologia joanina, so this teaching from John, é diferente dos evangelhos sinóticos. so it's different from the other Enquanto Mateus, Marcos e Lucas So Matthew, Mark and Luke, trabalham Jesus menino, so they work Jesus as a o boy, Jesus nascido de mulher, so that he born from o Jesus a woman, criança. so he was a child. João John é totalmente diferente. is totally different. Não trabalha o Jesus da manjedoura. He doesn't work as a baby Não trabalha o Jesus Jesus, criança. as a child. Não trabalha o Jesus menino. So that he's not working as Jesus Ele as já a child. começa com Jesus Deus. So he starts with Jesus No as princípio God. era o verbo. So at the beginning E was o verbo the era Word, Deus. and the verb is E o God. verbo estava com Deus. And the verb Todas was as with coisas God. foram feitas por Ele. Everything was E made nada do by que him. foi feito se fez. Nothing is being Tudo made. Ele fez. So he created everything. Deus é criador do universo. God is creator João of the universe. responde John is aos answering gnósticos da época from all que the dizia que teachers Jesus from não era last time, Deus. from the people that didn't, Jesus não pode ser Deus so Jesus he porque couldn't tem be God, carne e osso. because he got bones Mas and flesh. João, quando escreve John, when he's writing este evangelho, this gospel, é para responder is to answer aos gnósticos so the people that didn't believe in que diziam Jesus, que ele não era that were Deus. saying that he wasn't E é God. por isto That's que why 30 anos depois 30 years que os after, evangelhos sinóticos estavam escritos, so all the gospels was writing. Mateus, Marcos e Lucas, Matthew, Mark, and Luke. João traz John a bring to us essência the essence de Cristo the cry of como Christ Deus, as a God. respondendo We're answering aos gnósticos. all those O that meu didn't believe. Cristo é Deus. My Christ O meu is Cristo God. é Senhor. My Christ O meu is Cristo Lord. é Criador. My Christ O is meu the Creator. Cristo My é o Christ próprio Deus is the proper God. encarnado. So, in Glória a flesh. Deus. Glory to God. E o Verbo se fez carne And the verb he e made flesh. habitou entre nós. That he was living E with us. nós vimos a we saw him. glória do unigênito So the Filho de life, the Deus. Son of God. Não há mais nenhuma dúvida There is no more doubts para provar to prove. que Cristo That Christ é o próprio Deus is the proper God encarnado. in flesh. Eu, João, My coloquei a John, minha cabeça no peito dele. I put my head. John said that he put his head on his chest. Glória a Deus. Neste evangelho, In this gospel, Jesus prepara Jesus is preparing psicologicamente os seus discípulos psychological porque way his partiria disciples, para uma outra dimensão. that they go to a different dimension. Então, eu gostaria de dividir esse sermão So I want to divide em this 4 sermon partes. in four Espero terminar, parts, and I hope I can finish. porque sempre fica faltando Because there is always parte do something sermão, missing from the porque sermon. eu só sei pregar Because I only know how to preach, ensinando. teaching. Eu só sei pregar I can't preach explicando, explaining. porque eu adoro Because I love ler a palavra, reading the book, the words, pregar a palavra preaching the words, e explicar a palavra. and explain the words. É o meu teaching the compromisso words. That is my com Deus, compromise with com a God, palavra with the e a word. noiva do And Cordeiro. all the bride. Sou pentecostal, I'm Pentecostal, mas acima de tudo, but above everything, sou servo do Senhor I'm a servant of our que Lord medita na palavra that is always ministering dia e the word, noite, night and day, traduzindo ela translating da forma from melhor possível the best way para que os filhos do Senhor that the Son of the receba Lord receive esta palavra this word, como ela é the way e she como is, ela foi escrita and the way she's been há written 2000 anos atrás. 2000 years ago. Este é o meu This is compromisso my com compromise Deus e com a igreja. with God and the church. Então ele começa So a we preparar start os discípulos dizendo: prepare não the se disciples, turbe saying o vosso that coração. your heart it A doesn't primeira get coisa bad. que todo cristão tem que ter em mente So everything that the Christian é que is o supposed to have crente in não mind, pode andar perturbado com nada nesta vida. you can be disturbed with anything. Porque se as catrinas e tsunamis da vida All the tsunamis from life afeta a sua mente, it affects your o seu mind, coração, your heart. você fica distante de ser de fato um cristão. So you're going to be distanced to actually to be a Christian Porque evidentemente because que no there's mundo a- tereis aflições. is an evidence that É in the world there are normal, afflictions. mas tem de bom ânimo. But it's not because Porque Cristo está em nós, because Christ is a in us. esperança da glória. So the hope of glory. Meu
Cristo, My Christ, meu Senhor, My Lord, não está no crucifixo de uma is not on parede. that cross in the Meu wall. Cristo eu não preciso My carregar Christ. no peito. So I need to O meu carry him Cristo on não my está chest. no meu pulso. It is not in my O meu wrist. Cristo não está na foto de uma He's carteira. not in a photo in my O meu wallet. Cristo é para estar do lado de fora. My Christ is not supposed to be O meu outside. Cristo My Christ está do lado de is inside dentro. of me. Ele vive e reina em mim. So he lives and reigns on me. Por isso que ele diz, não se turbe That's why he says, o vosso coração. Don't get upset, Eu estou your heart. aí. I am here. Quando I você am anda there. agitado, perturbado, When you praticamente agitated, você nega Cristo dentro de você. you start to Que evangelho é deny esse? our Christ. Que vida cristã é What life is essa? that? What Que Christian tipo de life is that? comportamento cristão What é esse? behavior, Christian Que com behavior you qualquer have? coisa Because for anything, você começa a se desesperar. so you get Mão na desperate. cabeça, So you put your ansiedade, hands, you put your hands in your depressão, hand, anxiety, traumas, depression, traumas. recaídas. So you Não é o evangelho No. que Cristo prega. That's not the gospel. O that evangelho de Christ Cristo The gospel of diz Christ para nós: say to us, não se turbe o vosso that your coração. heart is not going to be sad, please. Coração perturbado So a sad heart, não acessa ao céu. he can't reach the heaven. Coração perturbado não Sad ora. heart is not going to pray. Coração perturbado A sad heart não louva. is not going to worship. Coração perturbado não congrega. Troubled heart. A troubled heart, Coração perturbado a troubled heart, não consegue viver em paz com o irmão. he live in peace with the brothers Porque o coração because the está heart, perturbado. because it's troubled. Quem consegue raciocinar Who can think com o coração perturbado? with a heart like that? Lembra daquela passagem bíblica Remember that quando passage Jesus from the atravessava o Bible mar da Galileia when Jesus is passing the Sea of e Galilee, Cristo estava tão and cansado Christ, he was so que tired, estava dormindo he was sleeping, e os discípulos conduziam and the disciples was a embarcação. taking the De boat, repente uma tempestade and then a storm came. e a tempestade os homens And Os when discípulos the storm ficaram came, atemorizados. the disciples, they were scared. e disseram: acorda o mestre, And they said, please Acorda wake ele. up the master. não te dá que pereçamos. So we're gonna die. E então foram lá And then e they acordaram: went there, mestre, and they mestre, wake up the acorda, master, wake up. porque nós Because we're morreremos. gonna die. Cristo levanta. Christ is A primeira stand up. coisa que nós percebemos And the first thing no we texto understand bíblico in this é Bible que text Cristo não foi is that Christ didn't went direto straight para o mar nem a to tempestade, sea or the storm, porque havia um outro mar because there was another e uma sea outra tempestade and another storm que perturbava that it was os trouble discípulos. the disciples. Então Jesus não vai direto So Jesus don't para a go straight tempestade to the storm, real, the real storm, natural, the natural da storm natureza. from the nature. Havia uma outra tempestade, There is another storm. havia uma outra perturbação There is another trouble que estava alojada that it na was alma humana. in the Então human soul. Cristo, So Christ, em vez de ir à tempestade, before go to acalmar the o real mar, storm, and ele acalma the sea, primeiro he calm a tempestade the storm e o mar and the sea agitado that he no was coração dos discípulos. agitated in the heart of disciples. Homens de pouca fé, So men of just a few homens faith. de pouca fé. So they have no faith or just a Por little que bit of estás faith. tão perturbado? Why are you so troubled? Anda comigo, Walk with me. vê os milagres, See the miracles. ensinei a orar. I teach you to E pray. com a tempestade, And with this storm, vocês estão perturbados. you are scared, troubled. Mas a maior perturbação But the biggest trouble, não está fora, it wasn't out, está dentro. it's inside. Mas para que saiba But for you to que eu tenho know poder, that I got power, mar, aquieta-te. see, stop. Vento, The wind, para. stop. Tudo se fez bonança. Everything was good now. Preste atenção. So pay attention. Todas as tempestades All the storms que sobrevêm that come contra nós, against us, precisamos we need entender and to que understand Cristo é maior do que essa tempestade. that Christ is bigger E than this lembre storm. sempre, And you need to remember Cristo não that Christ, abandonou o barco. he never leave the boat. Navegando When he was pelos driving the sea, oceanos,
da Inglaterra, In Europa, UK, América, Europe, Ásia, America, e o mundo, Asia, and the world, Cristo Christ estará sempre no is barco. always inside the boat. Eis que eu estou convosco todos os dias, I'm always with you every single day até a consumação dos until séculos. the end of heaven Glória! or the days. Voltemos então à primeira parte desse sermão. Let's go for the first part of Não the sermon. se turbe o vosso coração. Your heart don't get troubled. Milhares de crentes There is na Europa, thousands of believers in na Europe, América, in America. dormem They sleep à base de ansiolíticos. taking medicines for anxiety. Dorme à base de drogas, They remédios, sleep through drugs and Rivotril, medicines. Lexotan, Excuse me. remédios pesados So heavy para fazer eles medicines dormirem. to make them sleep. Lá no Brasil é remédio de tarja preta. We Aqui, como could be- remédios proibidos, como é que fica? So it's like a forbidden medicines, though they got like a black. It's a code for the Brazilian. It's hard, really strong drugs. Em busca They de follow ter paz, following de ter to have tranquilidade, peace, de ter um bom to sono. have tranquility and a good sleep. Se pudessem If they could, dimensionar so o texto if they bíblico, could bring the não Bible se test, turbe o vosso coração, that your heart não not gonna be dependeria troubled. So we're not gonna dessas depend drogas all about those lícitas e medicines. ilícitas So the para que good ones, pudesse the ter small paz ones na and the vida. big ones to have peace. O Brasil Brazil foi eleito pela OMS, from OMS, Organização Mundial da Saúde, so organization o for país health. mais ansioso do mundo. So is the country that got more anxiety. 60 milhões de brasileiros 60 million of Brazilians. dormem à base de ansiolíticos, remédios de droga para So tentar they dormir. sleep with those medicines. They need A Europa não é diferente. In Europe, there is no Milhares de difference. pessoas na Europa, So inclusive millions of people in cristãos, Europe, even Christians, dormem perturbados, They dormem slept preocupados. troubled. They always got preoccupied. Isso não é bíblico nem cristão, That's not biblical. porque for sabemos Christians, because we know que essas drogas That those não drug ajudam, medicines, afeta, they don't help mexe com o metabolismo. it change our body. Por isso que Cristo está dizendo para nós: That's why Christ não said se to us, turbe vosso Don't trouble coração. your heart. Paulo, discípulo de Cristo, Disciple of Christ. aos Filipenses, To capítulo 4, versículo 6, Chapter 4, fala para verse nós: 6, não speak to us. andeis ansiosos por coisa alguma. Don't be anxious for anything. Pedro diz para nós, Peter said, lançando So send sobre ele toda a tua ansiedade, to him all your anxiety, porque ele tem cuidado de vós. because he's taking care of you. Amém. Glória a Deus. Põe nele, joga para ele, passa para ele. Throw to him. Give it to him. Repeat, please. Repita, por favor. Não se turbe o vosso coração. Your heart don't get trouble. Por mais que seja Even as catrinas de tsunamis da vida, if you got to be tsunamis in your life, creia problems in your em life, Deus. believe in God. A segunda The parte second part I want desse to talk sermão in this sermon. é: credes em Deus, If you believe in credes God, também em mim. you believe in me as well. Perceberam? You understand? Quando Cristo é cirúrgico no texto, When Christ is like a como ele surgeon é at this test perfeito em transmitir is para nós a perfect. sua palavra, to make us understand His words. quando a mente When the mind está descansada em Deus, is resting in quando a God, mente e o coração não está perturbado, when our heart and our mind is not aí ele troubled, fala para He nós: speak with us. credes em Deus. Believe in God. Por quê? Why? Porque uma mente perturbada Because a mind, troubled mind, não tem como crer em Deus. he can't believe in God. Então, primeiro, trabalha o first, psicológico. You need to, Não to se work turbe, your mind, your não se psychology. perturbe aqui, So nem if aqui. he's not troubled para quê? and he is not, why? Para crer em Deus. To believe in God. Hã? Do you understand? Você entende? Oh my God. Oh meu Deus.
A Bíblia é perfeita, pessoal. The Bible is perfect, my Porque tem brothers and tanto sisters. crente agitados, So there crentes is perturbados, believers that they crente are arrancando o cabelo da agitated cabeça, and troubled. crentes nervosos. So they're nervous. Dizia antigamente So a few years ago we had que a sang ansiedade that the anxiety era problemas para was os, a problem para os pobres, for the poor porque não people, tinha dinheiro, because they didn't have money. ficavam ansiosos. They were always Mas pesquisas they recentes have anxiety. apontam que os ricos estão mais ansiosos do que os pobres. But the study is saying that the rich Porque people tem um they got the excedente de same dinheiro thing as worse because they got E the não sabe o money que fazer. and they don't know what to do Não with the consegue money. dormir. They can't Aonde sleep. investir? So O how que invest, comprar? how to buy, Aonde gastar? where to spend that E money. agora? And now Meu Deus, My God. provou It proved que dinheiro não traz that felicidade. the money don't bring Riqueza happiness. não traz felicidade. So to be rich Mas don't bring Cristo happiness. But Christ é a nossa alegria, a is nossa our felicidade, happiness, a is nossa our- razão de the reason viver. is the reason for us to live. Presta atenção nesta Pay frase. attention in this phrase. Esse fraseologismo. So so how are we going to build this phrase? Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós. Look what Apostle Paul said to us. Não tendo nada, If I don't have anything, não tendo nada, not having anything, mas possuindo tudo. but I can go and take everything. Meu Deus. Não tendo I nada, don't have anything, nada, nothing, mas possuindo tudo. but I can everything. Nada nesta vida levaremos. We're not going to take anything from this life. O céu é maior, The heaven is a bigger. glória é maior, The glory is a bigger. eternidade é The maior. eternity is bigger. Há muitos crentes There is so many believers, londrinos, In London. ingleses, English, europeus, European, americanos, Americans, que se apega that is com as holding coisas, é meu, things. me pertence, the things that é um they cuidado belong to me, the excessivo. material stuff. Quando a Bíblia When the diz, Bible says buscai primeiro that for you to o get reino de Deus the e a kingdom of sua God and justiça, all the justice as demais coisas and all the things, serão you're going acrescentadas. to give it back. Se apegue em Deus, So hold in God creia em Deus, Believe in God. confia em Deus, Trust in God. e o mais Ele fará. and everything is going to A be. segunda parte do So sermão, the second part of the sermon, Cristo diz para nós: Christ said to us, credes em if Deus, you believe in God, credes também em you mim. believe in me as well. Jamais deixe de crer em Deus. So you never stop believing in God. Quanto mais a ciência avança, The more the science and os homens grow, naturalmente the man vai natural, dando credibilidade they're going to give à medicina, credibility à medicina, to medicine, à ciência, Science. technology, technologia. se apega, So you get, coloca so you esperança, get your hope evolução das in coisas. the evolution of things. Interessante que as pessoas That's interesting that the crê people, mais num comprimido, they believe more in a pill, crê mais num teclado, in computador, a keyboard or computer. crê mais nas previsões So all the provisions, do que no próprio not even the proper Deus, God Senhor Lord. dos céus e da terra. from heaven and Como pode ser isso possível? how is that possible? Jesus está dizendo: Jesus is saying, credes em Deus. believe in God. A palavra de Deus nos diz, The word of His word Salmo, said to Salmo us, 46, Psalm 46, um dos salmos mais extraordinários da Bíblia one of the Sagrada. extraordinary psalms from the Bible. Martim Lutero, Martin Lutero, no ano de 1520, 1520, estava in the year vivendo um 1520. impasse. So he was between. Transmito ou não a verdade? He was saying, I'm going to say the Alguns truth or diziam, not. alguns diziam, Some people saying, não faça isso, Lutero. Don't do that, Você Lutero. vai rachar a igreja. you're going to break the church. Outros disseram, Some others saying, faça. A do igreja it. precisa saber dessa verdade. The church needs to do that truth. Lutero, Lutero. na Catedral de Worms, na Catedral de Worms, Oh, in the Cathedral of Worms, foi orar. he was praying. E quando ele amanhece, When he o wake up, Espírito Santo de Deus so the Holy Spirit of God mostra a ele showed to him o Salmo the 46. Psalm 46. E neste salmo, And that psalm, ele lê and he's reading. e absorve todo o conteúdo desse texto. It takes everything from E o these salmo diz: words.
Deus é o nosso refúgio The psalm said e that fortaleza, God is our refuge and socorro our bem fortress. presente And he's na very hora da present angústia, when we pelo have que não temerei, sad troubles. ainda que a terra se mude, If even the os earth montes change, se transportem and para the os meios dos mares, mountains is as thrown águas to the seas. rujam a um rio cujas correntes The river that alegra a cidade de Deus, o santuário. all the sanctuary, Deus está no meio dela God is right in the middle, e não será abalado. and you're never going to be shaken. Daí surgiu That's why grande hino there is a hymn que a Inglaterra canta, that the a Europa UK sing, canta, the o Europe mundo singing, canta. everybody singing that. Castelo forte é o nosso Deus. Strong Fort Castle is our God. Ah, thank you. Entendeu. O hino Castelo Forte, This que é um fortress maravilhoso hino, strong is a foi wonderful hymn. composto It was being sob written pressão, through pressure. mas ele cria em Deus, But he believed in God. e o fato de crer em Deus And the reason lhe deu he believed in força, God, he gave lhe strength. deu sabedoria, wisdom. lhe deu coragem, Courage. e pelo texto bíblico de João And from this test of 8:32 8:32 está claro para it's nós, clear for us. como diz esse texto, way it says na this sua essência, e conhecereis a That verdade, you know the truth. e a verdade vos And the libertará. truth will make you free. Set you free. Então creia em Deus, So believe in God. creia em Deus. Believe in God. Salmo 53 diz, Psalm 53 says, diz o nécio, uh, o louco, the crazy Diz o- person says the crazy person. diz o louco, So doido, says the crazy. não há Deus. There is no God. Mas esta igreja, But this church, este povo, these people, esta palavra these words afirma is saying to a us, Deus, there a is Deus, God. There is a a God. Deus. There is a God. Deus é a prova autêntica God is the authentic proof de que é Senhor do universo, that is the Lord of porque the nós universe. somos Because we are criatura de suas We are mãos. creature from His hands. Somos imagem e semelhança de Deus. We're an image from Him. Vivemos uma época We live in a de um ateísmo stage that people visceral, don't believe. Atheism uma época horrível. is happening. Este país So there is this country que produziu that produced grandes homens de Deus, so many men of God que irradiou a Europa e o mundo, that they went through Europe homens and de the world. oração, Men of homens de prayer, Bíblia, of Bible, homens de pregação, preachers, aonde esta nação foi impactada pelo poder do Evangelho. that this nation been Vários impacted by avivamentos the preachers. espirituais. So there is so many, E hoje- many revivals. E hoje como anda a Inglaterra? And look how in UK, Como anda esse país hoje? how this country is working. Alguns professores universitários Some university teachers, querendo negar a leitura bíblica, they want to deny the negar o reading próprio Deus, Deny que foi the o proper Senhor God that was sobre God esta nação, through this que nation protegeu that He protects. contra ataques viscerais, or the strong bad ataques terríveis terrible attacks da Primeira Guerra Mundial, from the First Segunda War, Guerra Mundial. Second War. Deus, God, com as suas mãos poderosas, with His hands, sobre powerful esta hands, nação, through on this protegeu nation, He was o protecting Deus the God que ama a Grã-Bretanha, that loved que ama a Great Inglaterra, Britain, que that ama loved este UK, país, loved que this ama este country, povo, these people, fez a this parte nation, dele. He done his share. E este povo fez o quê? And these people, what you done? Como é que uma nação como esta How a nation like this tem coragem have to negar courage o to próprio deny Deus. the proper God. Na década de 40, In the years of 40s, aqui em Londres, nesse país em Londres, in London, this country, levantou-se um pastor chamado Charles. there was a pastor that he E na raised época called existia um Charles. dos piores ateus da Inglaterra. And there was a Também atheist, the chamado worst one. Charles. It was called Charles as well. E houve um desafio. And there was a challenge. E no desafio, And that challenge, o pastor
the pastor disse: said, o cristianismo converte pessoas por causa de Deus que é verdadeiro e real. the you need to be slowly. The Christianity, O cristianismo converte pessoas the Christianity, porque converts Deus é people verdadeiro e real. because God is real and true. Mas o ateísmo But the não tem atheism, poder para nada, there is no power, só got no para power for perturbar a anything, mente das just pessoas. to trouble our minds. Então foi feito um desafio. That's why we have that challenge. Marcou-se um dia, There was one cada guy, trouxe each one brought grupo de a pessoas group of people para que pudesse ver o debate. that you could see Então o all pastor the debates. disse: And the pastor said, Senhor Charles, Mr. o senhor que é ateu, you a taste, peça à plateia ask for all these que people levante that you raise, não, melhor, levante aqui 50 pessoas that raise 50 people, que possa declarar that they can que declare o ateísmo that the atheism transformou a vida dele. transformed their lives. Então ele ficou esperando. And so he was waiting. Passou-se o tempo. So there is time going on, Tempo. and more time. Então de 50 caiu para 30. So 50, he asked for 30. Apenas 30. Only 30. E olhou o auditório, So he was looking. Nada. There was nothing. não apareceu ninguém. No one shows up. Então caiu para 10. So he fall for Ao 10. menos Only 10. 10. Please, 10 people. Não Only. apareceu ninguém. Nobody shows up. Então ele repetiu, por favor, pelo menos 5 pessoas que Five foram people convertidas, that have been transformadas, converted, mudaram de vida, transformed, been porque changed abraçaram because they o have ateísmo. the atheism. Ninguém se levanta. Nobody Então ele stands parou up. e So he disse, stopped então and ele parou e said, disse, vamos fazer o seguinte, let's do something. ao menos At least uma pessoa. one person. Uma pessoa. One person at least. Levante-se uma pessoa one person em stand meio à up. multidão In the middle of all these Fique de people, pé stand up e please, diga, and say, o ateísmo mudou minha the vida. atheism changed my Uma life. pessoa. One person. O ateu Charles So the athlete, Olhou. Charles, olhou, atheist Charles, olhou, he was looking, ninguém levantou-se. and nobody Então disse o stand up. pastor, And so the pastor said, agora eu peço so I'm going to ask que se levante. that stand up. Quem aqui foi transformado That over here pelo been poder do transformed Evangelho by de the power Cristo, of de que gospel of crê em Christ, Deus é that Senhor believe e Ele existe. in God. Todo o and auditório ficou all de the pé. he stands up. All the people stands up. Glória, Flávio. Eu amo esse Deus. I love this God. Eu amo esse Deus. I love this God. Charles saiu Charles, he left triste sad com seus livros. with his books. Retirou-se. And E o ambiente he foi went tomado out. pela glória de Deus. And that environment is being taken from the glory Jesus of God. disse para nós: Jesus said to us, credes em Deus. believe in God. Credes em Deus. Believe in God. Só podemos crer nele. We only can believe on Him when our mind and our heart is not troubled. Não estão perturbados. They're not troubled. Deus é perfeito. God is perfect. Amém. Glória a Deus. Mas Jesus também disse: credes em Deus Jesus said as well, if you believe in God, e credes também em mim. then you need to believe in me as well. Eis aí um grande problema. There's a big problem. Talvez alguém diga: Someone going to crer say em problem. Deus é fácil. Believe in God is easy. É algo intocável. So we can't touch. Está para lá It's da percepção humana. for what we can think O about it. imutável, So o we cannot incomparável, change. We can compare it. Espírito. So the spirits. Dá até realmente we para can- crer porque a gente não toca nele. We can't understand it because we Mas- can't touch it. But Crê em Jesus. believe in Jesus. Jesus Deus, Jesus as a God. carne e osso. So flesh and bones. Jesus é Deus. Jesus is God. No, he's not. He's not. É difícil crer nisso. It's hard to understand that. Porque ao longo da história, Thank you, Pastor. o brasileiro The Brazilian é muito is caliente. very hot person. Quando é pentecostal, Pentecost, When he's Pentecostal, ele é mais he's more. efusivo. É mais. Oh my God. Ele é mais. He's more deep. Enthusiastic. É mais entusiasta. Yeah, thank you, Pastor. É natural do It's povo natural americano. from the American Porque foi people vocês because it's que been you levaram para nós that took to us. a palavra. gospel. Deus. God. Então nós abraçamos. So we have- Nós amamos. We adore him. We
crazy. Não dá para ficar do mesmo jeito. We cannot be the same way. Reagimos. We react. A glória de Deus em nós. The glory of God in us. Desculpa. Aleluia. Deixe-me recompor. Let me try to put myself good again. Como crer em Jesus? How to believe in Jesus. Como crer que Ele é Deus, Senhor da nossa vida? How to believe that Ele He's disse, God in credes our em life. Deus? Believe in God. E he em said, mim? and then Deus in me, tudo bem. God is okay. Mas Jesus, But Jesus, ao longo da história, through all the story, the muitos history, Cristos se levantaram. a lot of Christ raised. Então não só tem um Jesus. So there is not Tem one vários. Jesus, there is plenty. Prove. So proof. David Koresh, David Koresh. o Jesus do Texas. So the Texas Jesus. Chinchones, Chinchones. o Jesus americano. Chinchones. Chinchones. Chinchones, do you descend? Chinchones, americano? Chinchones. Não. É década de 70. So from the years of Se dizia o próprio Cristo. he was saying that he was E outros que se Christ, fizeram Cristo. and others that make Como themselves também Christ. O próprio Allan Kardec, Allan Kardec. líder do Espiritismo. So a leader of Spiritism. Amenome Nakanoshi. Brazil. O nome é esse mesmo. Amenome Nakanoshi. Allan Líder oriental. Kardec from the Orient. Grandes líderes. Asia, so big Shintoísmo, Taoísmo, Bahaísmo, Confucionismo, Perfecto Liber, Seishonoye. There is so many names. Amo tradutores. I love translators. I love pastors then. Eu fui pregar no Equador. I was preaching in Ecuador. Tentei pregar portonhol. I was trying to speak some word between Spanish and Eu Portuguese. estava no ar livre. I was in Muita gente. outside. E eu pregava So many sobre people. Cristo. And I was preaching E uma about hora Christ. da pregação, And after an eu hour, disse I said, assim, Cristo, Christ, na sua plenipotencialidade, in all His power, sovereignty, até ele se complicou. Aí o espanhol the Spanish, ficou he was trying to say, play. É isso mesmo. It's like that. So that's normal then, Pastor. Ao longo da história, So through the history, muitos Cristos there is a lot of se Christ levantaram. raised. Se Jesus é Deus, If Jesus is também God, posso ser I can be one, carne e osso. flesh and Ele bone. teve, He has. eu também. I have as Se well. ele morreu, If he died, eu também morri. I'm gonna Se die ele as foi well. líder de um grupo, If he was a leader of a eu group, também fui. I am as well. Qual a diferença What's the difference? em Jesus e Maomé? What's the Mohammed. difference between Mohammed and Jesus? Assim também eu sou Deus. I am a God as Só well. tem um detalhe. But there is a detail. Pastor Wellington, Pastor Wellington, só tem um detalhe. there is one detail. Os sepulcros, Eita, Jesus. Grave. The grave, aonde estão where os restos mortais the body, de David Koresh, David Koresh, Chinchones, Chinchones, Amenome Nakanoshi, Amina Karush, Allan Kardec, Allan Kardec, líderes leaders das sedas orientais. from this Asian. Está escrito na lápide. So he's writing on this. Está escrito na lápide. Aqui jaz So he os restos dies. mortais The rest of the de body, David Koresh, David Koresh, o Jesus do Texas. Jesus of Texas. Aqui jaz He dies. os restos mortais So the body, de Allan Kardec. Allan Que Kardec. pena, não conseguiu reencarnar. So sorry, they couldn't reborn. Mas, But se você if you pegar um voo if you get a de flight Londres para from Tel London Aviv, to Tel Aviv, peça Israel, ao guia so ask for the guy para chegar lá no túmulo de Jesus. to get the grave of Jesus. Lá está escrito Like over there is writing em hebraico in Hebrew, e em inglês. Hebrew and English. Não está mais aqui. It's not here. They're rising! They're rising. They're rising! Ele se levantou. Ele se ergueu. Ressuscitou! He revived. He arose. O único que disse, The only that said, eu tenho poder I got the power para dar a minha vida to give my e life, tornarei a tomá-la. and I'm gonna take it Eu tenho back. poder. I got the The power. power. The Poder. power. O poder. Chega da sede. Thirsty. Thank you, Pastor. Aleluia.
Glória a Deus. Glory to God. Não se turbe o vosso coração. Don't your heart get troubled. Credes em Deus. Believe in God. Credes também em mim. You believe in me. Crer no Pai Believe in Father. não é suficiente. Is not sufficient. Porque tem muita gente na Inglaterra. Because there is so many people Eu creio em Deus. that say, Deus I é got Criador. Deus é Senhor. God is our Lord. E no Filho dele? And how about His Son? Aí está a questão. That's the question. Não é somente crer em It's Deus. not just believing God. Tem muitos crendo nele. There is so many people believing Him. Mas em Jesus. But in Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a In Deus. Jesus. Palavras do próprio Cristo. Words from the proper Christ. Credes em Deus, Believe in God, mas também em mim. but as well in me. Eu sou o Deus que desceu do céu. I am the God that came from heaven. Morri, I died, ressuscitei, arise. fui glorificado, I've been glorified. subi ao céu I e don't get to disse, heaven. And I said, todo o poder all the power foi me dado it was given nos céus e na terra. on heaven and on earth. Glória a Deus. Maravilhoso Jesus. Hallelujah. Aleluia. Glória a Deus. Continuando o sermão, So keep going in this sermon. não se turbe So don't vosso trouble coração. your heart. Credes em Deus, Believe in God. credes também em mim. Believe in me as well. Ele é Deus, He is God. Ele é Senhor, He is the Lord. Ele é o nosso Salvador. He's our Savior. Ele é o nosso Salvador. He is our Savior. Ninguém vai ao céu, No one goes to heaven ninguém vai a Deus, No one goes ninguém to vai God para a eternidade for eternity se Cristo if Christ não for o Senhor das nossas vidas. is not the Lord in our lives. Não há outro caminho. There is no other path. O mesmo disse: He Eu says, sou I am o caminho, the path, a verdade the truth, e a vida. and life. Ponto final. And that's ponto final? Ponto final? Full stop. A full stop. Ponto final. Fechando o sermão, So finishing the diz ele: sermon. Na casa do meu pai há muitas moradas. In the house of my Father is a lot of hope. Jesus afirmou Jesus said que o céu that the heaven é real is real. e é para lá que nós vamos. And that's where we're going. O destino The destiny dos irmãos from the brothers, ingleses English brothers, é o is céu de glória. so the glory, heaven in glory. Quem não tem Deus If you don't have God, morrerá you will die sem Ele. without Him. Mas quem tem a Jesus But who got Jesus, dormirá, you will sleep. You will sleep com Ele. with Him Porque nós cremos because we believe que o nosso lugar our place não é aqui. is not here. Minha casa, My house, meu carro, my car, minha família, My family. minhas coisas, my own meus stuff, pertences. my material stuff, Se my belongs. Cristo If Christ preparou lugar, He prepared é place. para lá que nós iremos. It's where we're going. Tudo fica. Everything is going E to stay. subiremos para a glória de Deus. Rise to God. Amém. Palavra de Cristo. The word of Christ. Na casa do meu Pai In the house of my Father, há muitas moradas. there is a lot of homes. Você You, trocaria you're going to change, a sua swap morada your house na Inglaterra in UK pela morada? for the house, the home in heaven. Aleluia. Quem trocaria essa morada? Who's going to change that? Who wants to change it? Aleluia. A morada aqui é passageira. The home over here is going to pass. Lá é eterna. Over there is A eternal. morada aqui é falível. So over here is going to fail. Lá é para sempre. Over there is forever and ever. A morada lá, The home over there, nada nesta vida nothing in this life pode se comparar. is going to be compared. Por isso That's why que o texto fala para nós. that the word of God speak to us. Pensemos sempre em Deus. Think always in Andai God. sempre pensando nele. Always walk thinking As in coisas God. do céu The things from heaven, são eternas. they are eternal. As daqui From here, são passageiras. they're going to pass. A igreja The church, será arrebatada. it will be erupted. Será levada It will be taken para o céu de glória. to a heaven of glory. Embora que o mundo não creia, Even the world don't believe. possam rir de nós. They could laugh about us. E daí? Oh, Riram de so what? Jesus. Riram de Jesus. They laugh about Jesus. Eu não fiz I negócio didn't make any business com ateístas, with materialistas,
people will eu want fiz their stuff. com meu Cristo So what e I a sua done palavra. was with Christ. E ele me and he disse: said to me, na casa do meu pai in the house há of my muitas father, there is a moradas, lot of homes, e é para lá que eu vou. and I want to go there. Amém. Glória a Deus. Amém? Amen. Não se turbe o vosso coração, Your heart not going to be troubled. credes em Deus, Believe in God. credes também em mim. Believe in me. Na casa do meu The pai house of my father, há muitas there moradas, is a lot of homes, e uma delas and one of them é para mim. is for you and for me. você. Is for you and for me. Is for us. Lute para chegar lá. Fight to get there. Faça esforço, Make a big effort. mantenha-se fiel, Be faithful. morra como crente Die as a believer para chegar lá. to get there. Porque o seu lugar Because your place, ninguém toma. no one is going to take. Disse Jesus: Jesus said, quem crê em mim, who believe in me, ainda que esteja morto, even if you die, viverá. you will rise, you will live. Palavra do meu Cristo. That's the word of my E para Christ. terminar o sermão, To finish this sermon, só me falta 4 minutinhos. there is 4 Para minutes. terminar o sermão, To finish the sermon, ele diz para nós: he said to us, virei outra vez. I will come again. É bíblico. That's biblical. Ele falou para nós: He said to us, virei outra I will vez come again, e vos levarei and I will take you para que aonde eu estiver, where I'm going to be, esteja vós também. you're going to be as well. Amém. Glória a Deus. Hallelujah. Quem dá glória ao Rei da Glória? Can you say glory? Quem dá glória ao Rei da Glória? Ele virá para nos levar. He will come to take us. Nosso lugar Our place é ao lado is de next to Cristo. of Christ. Então, amados, preste bem So, atenção. my beloved, Quero terminar esse I sermão want to finish the com uma sermon visão escatológica, with a vision apocalíptica. from Revelation. Amo, I love, adoro I adore, pregar, preach, ensinar, teaching escrever Writing. sobre Apocalipse. about the Tenho Revelation obras book. escritas I got books nesta writing área. on this area. O mundo atual This world, the actual anda world, distorcendo there are distorting acerca do Apocalipse, about the Revelation book, acerca da doutrina about the doctrine, das últimas coisas. the last things. E as pessoas na época And this time, se perturbavam. on that time, Morreu, they acabou. were troubled. Morreu, acabou. So he died, that's it, finished. Depois que morre, vai para onde? So after you died, where it goes? Então So Jesus Jesus, responde he answered to us, aos discípulos to the disciples, e diz: and he says, virei outra I will vez. come again. Não como homem, Not like a man, não para morrer na cruz, not to die on that mas cross, eu virei but I will come outra vez again sobre as nuvens do céu. with the clouds of heaven. Preste atenção, eu quero terminar com chave de ouro. I'm going to close this with a Ele virá gold nas key. nuvens, He will come on those não clouds. pisará na terra. He's not going to put his feet in Paulo ground. Paul, doutrinando so when he's teaching aos irmãos em Tessalônica, in Thessalonic, diz para he nós said to us que o Senhor virá that the Lord will sobre come, as nuvens dos céus So the- e os the clouds of mortos em Cristo and the one that died in Christ ressuscitarão primeiro. resurrect first, Depois nós, and then we que estivermos vivos, That we are alive, seremos we will arrebatados. rapture. Não abrir e fechar de like a olhos. blink of your eyes, A igreja The church será tirada will taken da terra From her. para o encontro de Cristo For nas nuvens do céu. in the clouds E de of lá And from there, partiremos we will go para estar com o Senhor be with the Lord. eternamente. eternity and eternity. Detalhe, There is a detalhe. detail. Eu quero ser bem pausado aqui. So I'm gonna Slowly, speak slowly. Devagar, vou falar devagar. Para fechar. To close, Há 3 céus. there is 3 heavens. Não existe 7. Não existe 7 céus. Oh, there is no 7 Não existe heavens 10. or 10. Para os egípcios, For the Egyptians, eles afirmam they say que há 10. there is 10. Para a cabala judaica, For the Jews, há 7 céus. there is 7 heavens. Mas Paulo But Paul diz para nós said to us, que só temos there is 3 céus. only 3 A igreja heavens. crê? Do you believe, A church? igreja crê em 10, 7 ou 3? You believe in 10, 3, 7 3, or 3? 3?
Glória. There is 3. Só há 3. There is only 3. Não é 7 de perfeição. There is not 7. Não é 10. There is not Só 10. tem 3. There is 3. Então o primeiro céu, So the first que heaven iremos para lá, that we're going to, fala do céu, it speaks about the esse heaven, céu das nuvens. or those, the heaven, the clouds. Isso. O segundo céu The second é heaven o céu is the heaven colocado that is being como o céu das estrelas. the heaven E o of terceiro stars. céu And the third é o céu de one Deus. is the heaven Então of vamos God. lá. So let's O go. termo usado para isso, o termo tecnológico para isso, o termo teológico para isso é Aurânios. Aurânios, primeiro céu, So Aurânios. first heaven is Isso. Uranus. Segundo, Mesorânio. Second is Mesoranius. E o terceiro, And third, Eporânio. Eporanius. Aurânio. I'm not sure if that's the translation. São termos gregos, não dá para traduzir. Yeah. Então, So, Aurânios, it's a Greek term. So Auranius, Aurânios, Mesorânio Mesoranius, e Eporânio. and Eporanius. A igreja The church vai will ser arrebatada Be raptured para o céu Aurânios, for the first for the heaven Auranius que é o céu heaven. das nuvens. So is the cloud one, Mas the a first promessa one. But the promise é até o terceiro. is to be on the third one. O que é incrível. That is unbelievable. No primeiro céu, On the first heaven, o pastor Wellington, Pastor Wellington, com 500 libras esterlinas, with 500 pode pounds, pegar um voo he could take a flight e viajar and em qualquer país da Europa. in any country in Europe. Mas para o segundo céu, For the second heaven, é possível viajar? can you fly? Sim. Yes. Se você tiver If you have 30 milhões de Yeah. euros, 30 million of euros, você pode falar you can speak com Elon Musk to Elon Musk, e pegar um onda espacial and you can get a E viajar special shot no segundo céu, and go um traveling mesorânio, the Mediterranean e sky. ver And a you can grandeza de see- Deus. You can see the beautiful of God. Mas the para, creation of mas God. para o terceiro But for céu, the third heaven, mas para o céu de glória, the glory of heaven, não tem dinheiro, there is no money. não tem combustível fóssil, There is no não tem fuel. energia There is no energy que levará that you're gonna take o us. povo The people para o terceiro for the céu. third heaven. A igreja vai para o céu de Is going to the glória. third heaven, the glory. Amém, igreja de Deus. Amen. Creia, Believe. creia, Believe. creia. Believe. Muito obrigado. Thank you. Estou muito I'm feliz. very happy. Um dos meus sonhos, quando ainda era garoto, When I was a child, um dia pregar he was preaching numa igreja in one church. de línguas estranhas, So this do ponto de vista de outras nações. another nations. E aqui eu estou And I'm here. realizando um sonho. O pastor Wellington Esdra, lá é uma igreja só de ingleses. Oh, So meu when Deus, Pastor went to say, it's permita just que a eu vá church lá. of English, so please let me go there. Perdoe-me So a I'm minha sorry, gesticulação. the way I speak. Mas segundo o grande psicólogo But there is a Carl Rogers, Carl Rogers, a o corpo psychologist, fala. so the body speaks as well. Então, eu só sei pregar I know. sentindo o sermão. So the only way I can preach is feeling the sermon. Deus abençoe a todos. God bless you all. Deus abençoe o povo inglês. God bless the Deus nation. salve o rei God save the e king. Deus salve o povo. And God save the people. E que the a nation. Inglaterra And that you ainda seja will be uma nação a nation que se rende that is going ao to eterno, surrender poderoso Deus. our E que powerful venha God, and o will próximo avivamento the next revival sobre esta come nação. through this nation. Glória a Deus. Glory to God. Amen. Glória. What a privilege to hear the word of God. Mas que privilégio ouvir a palavra de Deus. Do you know when the British smile, Quando o britânico sorri, they're dancing? eles estão a dançar. Our hearts are glad. Os nossos corações estão We may contentes. not show it in the same way, Because Deus mostrou-nos de uma maneira, but we are grateful. mas nós estamos First of all, to agradecidos. you, Pastor, for sharing the word. Foi pelo pastor A palavra. compartilhar a palavra. But I we're- lost the words, pastor. We're grateful that we have a God who remains the same. Nós estamos agradecidos porque o nosso Deus continua o mesmo. The same Creator God. O mesmo Deus Criador. The same one who upholds all things by the power of His word. São o mesmo Deus que segura. Can you repeat again? That upholds all things by the power of His word. Every star is held in place. Que Ele segura tudo e põe tudo no lugar através da sua palavra.
And He cares about you and me. E Ele cuida, Ele se importa com você e comigo. These tiny little things on planet Earth. E estas pequenas coisas no planeta Terra We are so insignificant são tão insignificantes in ourselves. em nós. And yet God cares for us in exactly the same way. E Deus cuida de nós da mesma maneira.